E Esta conferência será gravada agora. beleza. Não Uhum. sei se vocês ouviram, mas apareceu aqui para mim que a gravação está em andamento, tá? Uhum. Ok, gente, então vamos lá. Boa noite para vocês. Eu vi lá algumas coisas lá que vocês estavam passando aí, né, no curso de vocês, na semana de vocês. Eu achei meio estranho, porque no curso da Bio não está daquele jeito. E hoje é o nosso primeiro encontro, né? Nesse pós-quarentena e tudo mais, esse é o primeiro encontro que a gente está tendo. Então, qual que é a minha dinâmica de hoje? Vou mostrar para vocês o que está aqui disponível para vocês, falar um pouquinho de conteúdo e tirar alguma dúvida que vocês tenham, tá? Normalmente, eu tenho ficado 1 hora, assim, com cada turma, porque aí depois tem que ter um material para vocês acompanharem. E assim, a logística é que vocês fiquem online durante a aula inteira. Então, tipo, durante o meu período de aula, durante o período de aula do outro professor, que você se mantenha online. Porque mesmo que, por exemplo, a minha gravação, normalmente estou fazendo 1 hora de gravação, de aula, deixo algo para o acadêmico fazer, só que eu não fico offline, eu fico aqui, ó. Vê se aparece para vocês esse chat aí. Está aparecendo na tela um negócio de chat aí agora? Tá. O que é isso? Cada professor, tipo, eu passo as instruções para vocês, tá? Para não ficar sobrecarregando a internet. Depois disso, eu venho aqui, ó, na apresentação da disciplina, clico nesse chat de tutoria e aí eu abro o chat e fico aqui. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa do tipo, é só me mandar aqui. Aí eu começo a responder, eu falo assim, professor, não estou conseguindo entender o contexto, vamos fazer um Hangouts. Aí eu vou e abro o Hangouts e a gente começa de novo uma videoconferência, tá? Mas em si, a logística que tem ficado é aula gravadas, essas aulas assim, cara a cara, e os professores ficarem aqui no online, tá? E aí, às vezes, vocês querem algum atendimento, aí aparece, beleza? Ok. Eu estou usando aqui esse GoToMeeting, eu gosto dele porque faz isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que é legal dele, que aí quando eu gravo a aula, ele me aparece aqui cada estudante que participou e o tempo que cada estudante participou. Então dá para poder ver quem que realmente está participando das aulas e quem não está participando. Né? E isso daqui tudo, depois a gente gera aqui esse diagnóstico, né? Ele gera uma tabela de Excel para a gente poder arquivar para quando essa quarentena acabar, a gente conseguir provar o MEC quanto tempo que a gente teve com os acadêmicos, quem que a gente atendeu, quem que assistiu aula ou quem que não assistiu aula, né? O MEC vai vir em cima e aí esse é um dos motivos dessa plataforma. Eu não sei lá, né, falar para vocês qual que é a ideia lá de outras instituições de ensino superior, mas o que a Unesc entendeu dos documentos que o MEC passou para a gente é que a gente tem que provar um monte de coisa, né? Inclusive uma variedade de formas que vocês acessam o material. Tipo, eu não posso só dar uma aula aqui de 1 hora e 40. Eu tenho que permitir que vocês tenham acesso a outros formatos. Como assim? Que vocês tenham, tipo aqui, né, o material da aula, ou seja, que vocês vejam a mesma informação de formas diferentes, tá? Como aconteceu na Bio, eu acabei colocando só os nossos slides, porque uma coisa que está assustando muito o acadêmico é porque, assim, normalmente você só vê o conteúdo que o professor deu no dia de prova, né? E o que está acontecendo aqui é que o professor está colocando os conteúdos até lá ao fim de abril, né? E aí tem muito acadêmico desesperado porque está achando que é muita coisa, mas na verdade é o conteúdo mesmo que cada professor ia colocar, só que como fica tudo de uma vez, vocês tomam um susto. Muito fora da realidade? Não. Beleza. Então, olha só, o que eu coloquei. Vocês acessaram aí já a disciplina? Hoje não.
Hoje não. Eu Nem não. outro dia. Eu ouvi um fundo assim. Eles conseguiram ouvir um fundo assim. Eu não. Mas, gente, não se preocupe, tá? Não se preocupe, porque aqui, ó, nas nossas ferramentas, cada professor e no caso o coordenador, o professor tem as ferramentas aqui que dá para ver quem entrou, que hora que entrou e que hora que saiu, tá? Então, assim, não se preocupe que se vocês estão entrando ou se vocês não estão entrando e o tempo que vocês estão ficando, os professores estão sabendo, tá? E aí, os coordenadores ainda têm essa ferramenta aqui, ó. A gente consegue ver todas as disciplinas de todos os cursos. Então, dá para me ver aqui quem estão entrando, de qual disciplina de cada um deles, tá? Então, assim, mostra a cara lá nas atividades, mostra a cara lá no conteúdo, usem o chat para poder tirar dúvida, chame o professor aí, porque esse chat, teoricamente não, o que ficou combinado com os professores é que no horário de aula todos os professores vão manter aqui o chat aberto para qualquer dúvida vocês chamarem, e se vocês precisarem fazer videoconferência, você pede ele aqui, pede pelo lado, e o professor vai e abre uma videoconferência para atender vocês, tá? E para finalizar aqui e a gente começar o nosso slide mesmo, eu queria mostrar para vocês só uma coisa que eu não coloquei porque o material que está lá para vocês está muito complexo. Então, para psicologia é mais específico, né? Não é que o material que está ali no negócio é mais complexo, não é do interesse da gente. Mas quando vocês entrarem no AVA de outras disciplinas, talvez apareça esses materiais que é da empresa Saga, né? Que é uma outra metodologia para vocês terem uma forma diferente de estudar. E nessa metodologia a gente vai ficar vendo assim quantos acadêmicos que entraram, quais acadêmicos que fizeram o exercício, tá? E aí o que é importante vocês fazerem esses exercícios? O que é importante de vocês fazerem esses desafios? Se vocês fizerem eles, o professor consegue ver onde que vocês estão com dificuldade e onde que vocês não estão com dificuldade. Tipo assim, ó, igual aqui, ó, aqui 7% acertaram essa questão, ó, 7% erraram essa questão. Então eu vou conseguir fazer assim, peraí, vou gastar mais tempo com as questões onde que os alunos mais erraram e vou gastar menos tempo onde que a maioria dos acadêmicos acertaram. Então, é importante vocês fazerem essa participação, fazerem as atividades, porque aí vocês vão permitir que os professores saibam o que vocês estão enfrentando de dificuldade, tá? Então, tenta lá participar, fazer essas atividades, porque aí vocês vão dar ferramenta para os professores trabalharem junto de vocês. Beleza? Beleza. Então tá. Então, olha só, vê se aparece para vocês aí vou mostrar aqui. Para nós, aqui, né, psicofarmacologia, e para não ficar muito pesado, né, o arquivo é muito grande, eu deixei ele separado aqui, né, a gente trabalhou farmacocinética, a farmacodinâmica era para aquela semana que foi da paralisação, né, da ano passado, e eu já estou deixando aqui dessa quinzena a epilepsia mais a atividade, né? Só que tudo já está aqui para vocês. Nossa, eu achei que eu tinha mandado por e-mail o link, não tinha mandado, ó. Deixei o e-mail aberto, mandado. Mas lá no dia março, eu mandei para vocês todo o nosso material, tá? Então, nosso curso está aqui, tá? Todas as aulas e todos os artigos, todo o material para trabalhar, tá? Vocês podem perceber que tá igual aqui, ó, tipo, revisão brasileira das diretrizes, Associação Médica para o Tratamento da Depressão. Então, assim que a gente acabar a farmacocinética,
a gente começa a entrar nas doenças específicas, né, nos transtornos mentais específicos. E aí, o que a gente vai usar de material é o que a Associação Brasileira manda, tá? Eu queria comentar isso com vocês na aula, né? Que não vai ser a minha opinião, não vai ser coisa do tipo. A gente vai seguir o que as normas do SUS manda, tá? O que o SUS manda a gente fazer. Beleza? Mas eu deixei ali já, mesmo a gente tendo, mesmo que a gente tenha no e-mail, deixei já no AVA, né? Porque isso daqui também é a forma como o governo vai acompanhar, né, o MEC vai acompanhar que a gente deixou algum material para vocês. Então, vamos lá. Farmacodinâmica. A gente tem alguém com o áudio aberto que está chiando aí. Eu acho que está tentando assistir filme enquanto a gente está vendo aula e aí tá dando uma chiada aí. Farmacodinâmica Professor, bem grande. vamos deixar o microfone desativado de todo mundo, só o seu ativado. Aí quando a gente quiser falar, a gente ativa. Para não dar interferência. Para mim pode ser, sem nenhum problema. Só que quando eu começar a falar, né, vocês sabem que eu vou falando, então vocês me cortam, tá? Já abro o microfone e já faço pergunta, tá? Senão eu atropelo vocês no conteúdo, beleza? Eu vou deixar o meu ligado, então. Tá, beleza, Matheus. Você já dá o grito aí, tá? Okay. Farmacodinâmica, vocês vão ver que, se vocês pegarem os livros para poder ver, farmacodinâmica é gigantesco. E a farmacodinâmica é cheio de cálculo. E como a gente colocou lá desde o começo da nossa disciplina, cálculo não tem nada de útil para o psicólogo, não tem nada de útil nem tanto para a biomedicina. Cálculo em farmacodinâmica serve para o farmacêutico. Então a gente vai pegar algumas informações aqui de farmacodinâmica que vão ser úteis para a gente entender o tratamento farmacológico lá dos transtornos mentais, beleza? Quando nós trabalhamos farmacocinética, a gente fez aquela regrinha bem básica, né? Farmacocinética, tudo que o corpo faz com o fármaco, né? A gente falou da absorção, da distribuição, do metabolismo, da excreção. A farmacodinâmica, agora é o contrário. É tudo o que o fármaco faz com o corpo. Então, em si, aqui a gente vai ver como que o fármaco está fazendo o seu efeito. Beleza? Uhum. E aí a gente tem 3 grandes grupos de coisas para poder entender, para poder simplificar para o nosso entendimento. Tá? Beleza. O fármaco está causando alteração no organismo. Olha só. Existem fármacos que são classificados como agonistas. Existem fármacos que são classificados como antagonistas. E olha só a definição. Agonista. Dão origem às alterações do funcionamento celular. Dão origem a alterações no funcionamento celular. O que isso significa? Que quando o fármaco tomou o medicamento, ele passou pela farmacocinética, ou seja, ele sobreviveu à absorção, à distribuição, sobreviveu ao metabolismo, sobreviveu a ser excretado. Beleza, aí ficou o fármaco lá na corrente sanguínea. Está rodando. E aí, quando ele entra em contato com a célula, se ele ligou na célula e causou algum efeito na célula, ele é chamado de agonista. Então, essa frase assim, dão origem a alterações do funcionamento celular, significa o fármaco, a molécula do fármaco ligou lá na célula e fez a célula fazer alguma coisa. Vocês podem abrir o microfone para me responder aí o seguinte.
O que é hipertireoidismo? Ai, não sei. Aliás, A é uma alteração disfunção na tireoide, né? Uhum. Isso é uma alteração na tireoide, né? E aí o hiper, toda vez que vocês ouvirem esse prefixo hiper, quer dizer excesso. Então, hipertireoidismo, né? O aumento do funcionamento da tireoide. E aí você tem o aumento dos hormônios tireoidianos. Vocês têm imagem aí na cabeça do que é alguém com hipertireoidismo? A imagem da pessoa com hipertireoidismo? Geralmente são obesos, não? Eu acho que é o contrário, né? Ou é o contrário? Magros demais. Tem o quê? Hipo. A senhora tem hipo? Ó, hipo Deixa é quando eu já tá jogar a imagem. Acho que são obesos, não? Ou não? Acho que tem uma alteração o no aumento. pescoço, né? A glândula. Ela é visível, essa alteração. Pode falar mais alto aí. Tá. A pessoa aparece assim, com um caroço, primeiro o sintoma, né? Ela é bem visível. Eu penso, né? Tem alguns sintomas, né? Os olhos ficam um pouco. Você tá rindo, eu vou parar de falar. Não, eu tô rindo, é porque assim, você começou falando, né? Aí apareceu um caroço, você falou, aí tem um caroço. Aí apareceu outro, você falou na hora que apareceu a imagem. Então. Não, porque quando você vai no endócrino, a primeira coisa que ele faz é perguntar e ver esses traços, né? Examinar o pescoço, tal, os olhos. É uma das coisas que a gente observa. Então, assim, ele tem um aumento do peso. Aqui eu tô É porque eu estou decepcionado que só está aparecendo imagem bonitinha, não tem mais as imagens cadavéricas. É porque assim, ó, vamos pegar essa imagem aqui da direita aí. Quando a tireoide libera os hormônios que vão regular o nosso metabolismo. Então, quando tem hipertireoidismo, o metabolismo fica acelerado. Então, assim, normalmente a pessoa com hipertireoidismo vai ter lá, né, o aumento, igual você estava falando, dos caroços na tireoide, porque está aumentando a produção, tá? E normalmente quando essa pessoa está com excesso de hormônio, aí o metabolismo dela acelera, ou seja, o consumo energético acelera, e aí a pessoa fica magrela, né? Perde peso porque está consumindo muito. Então, o que está acontecendo? O hormônio liga na célula e bota a célula para funcionar de forma mais acelerada. Então, o hormônio tireoidiano, o T3, o T4, são agonistas. Eles ligam na célula e fazem a célula funcionar muito, acelerado. Tá? O hipotireoidismo é quando você não tem o hormônio. E aí, ou tem diminuição do hormônio. Aí a pessoa vai ficando obesa, né? Porque tá caindo o metabolismo e tal. E não tem nenhuma imagem preconceituosa das pessoas. Então, antigamente digitava hipotireoidismo, mostrava só as pessoas cadavéricas. Digitava hipotireoidismo, só mostrava as pessoas com sobrepeso. Não foi tão dramático aqui, igual eu gostaria que tivesse sido, tá? Então, gente, né, não, é bem broxante quando isso acontece. Então, assim, agonista, todo medicamento que ligou e fez a célula fazer alguma coisa, crescer, multiplicar, aumentar o consumo, tá? Todos esses são agonistas. Ok? Então, mais a última vez. Fármacos agonistas são quando faz a imagem mental, a molécula ligando na célula e botando a célula para trabalhar. Né? Pense assim, o que faz vocês estudar? Ameaça de nota. Aí vocês vão lá, correm e fazem. Então, essa ameaça de nota, de valer nota, é o agonista, é o que põe vocês para trabalhar. Beleza? Tranquilos? Tranquilo. Beleza. Antagonista, a primeira coisa que vocês vão tentar pensar é assim, que antagonista é o contrário de agonista. Tá? Vamos tentar tirar isso da cabeça. Tá? Antagonista não é o contrário de agonista, e eu vou explicar o porquê. Antagonista são todas as moléculas que vão se ligar lá nas células, só que a célula não gera nenhum efeito. Então o fármaco anda, vai lá, liga na célula
e não acontece nada com a célula. Tá? Então, antagonista. O fármaco está correndo no organismo, ligou na célula e ela deixa de fazer efeito. Alguém consegue pensar, primeira vez que vocês estão ouvindo o conceito, mas alguém consegue pensar em qual utilidade que eu teria de tomar um medicamento e quando ele ligasse na célula, a célula não ia fazer nada? Pensa aí, vê se vocês... Eu não entendi a pergunta. Olha só, quando eu dei o exemplo da tireoide como agonista, o hormônio tireoidiano liga nas células e estimula elas. Olha, vocês têm que crescer, vocês têm que funcionar. Beleza? Quando tá caindo glicose, tipo, tem muito tempo que a gente ficou sem comer, a glicose no sangue vai diminuindo. Aí vai uma molécula lá no fígado e diz para o fígado, olha, você tem que liberar o glicogênio, quebrar o glicogênio para jogar a glicose no sangue, porque minha glicose está diminuindo. Então, você tem uma molécula lá correndo que vai ligar na célula e fazer a célula fazer alguma coisa. A insulina, ainda falando de glicose, vai ser uma molécula que liga na célula, que quando ela liga, faz com que a célula pegue a glicose e joga lá para dentro. Então, está fazendo alguma coisa acontecer. O antagonista, ele liga na célula, só que aí a célula não faz nada. Aí, assim, como é um conceito complexo, ele é mais complexo do que aparenta, aí eu estou perguntando a vocês, qual a utilidade de eu ter medicamentos? Qual é a utilidade do corpo ter moléculas que quando liga na célula, a célula não faz nada? Qual que é a utilidade disso? O que isso pode ser útil? Porque a gente tem um monte de medicamento que o tratamento é baseado nisso. Para estabilizar uma outra coisa, né? Tipo, você tem lá uma questão, você está falando da insulina, do diabetes e tal, né? Então, quando é uma medicação para estabilizar, para não fazer nada, é para que não aumente, para que não faça nada. Beleza. Tá? Essa ideia aí tá bem válida. O bom, assim, desse negócio é que a gente pode ficar usando a internet mais fácil, né? Porque a nossa internet costuma funcionar melhor do que as de lá, né? Mas, olha só, eu vou usar... Vocês não precisam ficar atentos à leitura da figura, eu vou usar as figuras só para poder ajudar, já que eu não posso desenhar no quadro, né? Eu sei que meus desenhos no quadro são muito melhores do que as figuras da internet, né? Mas, fazer o quê? Olha só. Olha essa imagem aqui. Aqui está mostrando, tipo, opioide. Né? Opa, apareceu peitos aí, foi inesperado. Não esperava que aparecesse peitos aí na série. Vão esquecer todas essas escritas aqui, mas olha só, pega a ideia aqui, tá? Tá o cérebro, tá aqui a medula e tá a inervação. Agora, para de olhar a imagem e olha aqui para me fazer gesticulação. Né? Como que funciona a questão da dor? Se eu apertar aqui, né, a minha pele, eu estou sentindo que eu estou tocando. Ou se eu começar a apertar aqui, eu estou sentindo dor, porque na hora que eu apertei, eu estimulei sensores que foram passando o sinal para a minha medula, da minha medula foi para o meu cérebro, e o meu cérebro interpretou esse sinal como dor. Então, um exemplo clássico de por que usar antagonistas é para dor. Os medicamentos para bloquear a dor, eu vou acabar com a dor, o que ele faz? Ele liga na célula que sente, que transmite, que é responsável pela sensação de dor e não deixa ela mandar o sinal de dor para o cérebro. Então, assim, anestésicos, analgésicos são o melhor exemplo do porquê usar antagonistas.
faz. Porque quando está aqui, né, essa outra imagem aí, ó, na tela. Eu dei uma lesão aqui na pele, tá doendo. Aí os nervos vão sentindo os sinais. Esses sinais vão para a medula leva lá para o cérebro. Aí lá no cérebro ele interpreta esses sinais como dor. Eu tomo um medicamento, um antagonista que vai ligar nos receptores de dor e vai impedir que a célula jogue algum sinal, porque ele liga no lugar do que seria o sinal de dor, só que não faz efeito. Não gera uma resposta. Ele está fazendo efeito. Qual que é o efeito dele? Ligar no receptor e não deixar ter o sinal. Então, por que eu falei que antagonista é um termo muito complexo? Porque, olha só, não fazer nada é fazer alguma coisa. Ele ligou na célula e está impedindo que a célula execute o efeito. Ou seja, a célula não está fazendo nada. E a célula não fazer nada é o efeito que esse medicamento está causando. Ok? Respirem aí e manda aí assim, professor, entendi bosta nenhuma. Por enquanto estou entendendo. E aí as outras crianças? Como que estão aí as outras crianças aí? É aquela coisa, deu para entender agora, daqui a pouco não sei se dá. Na hora da prova eu vou estar morrendo, mas tá bom. Bom, e pelo menos até agora ninguém bloqueou a gravação está em andamento, então vocês vão conseguir ver isso mais vezes. E eu tenho que ficar lembrando que está gravando, porque eu falo quase nenhum palavrão, né? É legal que vai ficar um monte de palavrão no ambiente virtual de aprendizagem. O Mac vai adorar. Deixa eu abrir uma outra. Deixa eu recapitular. Oi? Antagonista, então, é quando a medicação faz chega na molécula tal, e aí impede, por exemplo, se está sentindo uma dor, aí impede de sentir essa dor, é isso? Exatamente. E como que ele está impedindo? Não, é isso mesmo, mas como que ele está impedindo de sentir a dor? Ele está ligando onde que deveria estar ligando as moléculas de dor. Ó, deixa eu tentar aumentar essa imagem aqui, ó. Tá aparecendo amplo aí para todo mundo? Tá. Eu tô abusando dos materiais de professor de federal, olha só, e de livro, né? O bom assim, sem direitos autorais, né? Mas como é ensino, eu não estou ganhando nada. Aqui, ó, é um exemplo que, assim, ó, se você queima a pele, se você joga um ácido, se dá uma pancada, se põe um gelo, vai ter um monte de moléculas que vai ativar aqui esses receptores que jogam até a medula e que vai lá para o cérebro. Os medicamentos para dor, que vão bloquear a dor, eles vão impedir a passagem do sinal. Não vai curar a causa da dor, mas vai curar... Perdão, esquece a palavra curar. Não vai curar os motivos que estão causando a dor. Não vai curar a causa, mas vai bloquear a comunicação das coisas que estão lá fazendo. Que é o problema lá do sal de fruta. Tá? Vocês já tomaram lá o sal de fruta eno, essas coisas assim? Os antiácidos? O problema deles, por que usar ao longo do tempo acaba dando úlcera? Porque quando você toma sal de fruta, eles não acabam com o motivo que está dando acidez, e não acabam com o motivo do que está lesionando as células do estômago. Eles só despistam, eles só bloqueiam os sinais de dor. Tá? É diferente, tipo assim... Sim. Bom, a minha mãe está acompanhando a aula, né? E aí ela surgiu com uma dúvida aqui. 2 em 1, pagar a hora extra, tá? Fala aí, Então, ela perguntou o seguinte: quando a gente toma medicamento por muito tempo, o mesmo medicamento, ele tende a não fazer mais efeito. Isso é verdade? É mito? É verdade, principalmente em duas coisas.
Duas classes, tá? Duas classes que isso são muito importantes, são muito comuns. Os analgésicos e os moduladores do sistema nervoso central, tá? E qual dos dois os seus pacientes provavelmente vão usar? Moduladores do sistema nervoso central. A maioria dos seus pacientes vão usar moduladores do sistema nervoso central, só que vocês vão ter vários pacientes que se tornaram seus pacientes por causa do uso de analgésico, de opioide, de drogas, de álcool, que são inibidores desses sistemas. Então, assim, cada aula eu só vou provar para vocês que vocês escolheram uma profissão que tem um abacaxi danado, desgraçado, para vocês descascar. Vocês têm um grupo de pacientes, dentre todo o seu tratamento, vocês vão ter que acompanhar. Por que o seu paciente que estiver tomando lítio, seu acompanhamento psicoterápico tem que ser bem extenso e você tem que convencer o seu paciente que ele tem que esperar? Porque o lítio vai, deixa eu achar aqui, ó, tinha aqui, ó, usar essa imagem aqui. Quando chega neurotransmissores, vocês estão vendo essas células aqui, tudo complexo, canto direito aí da minha imagem. Pré-sináptico, pró-sináptico, esse monte de nome escrito aqui de receptor é onde que vem a sua pergunta. O cérebro vai fazer o possível para mandar embora esses neurotransmissores, esse opioide, esses que não foi ele. E com o tempo que o paciente está tomando, vai levar um tempo para isso se acostumar. E com o tempo isso também vai perdendo efeito. E a razão científica do efeito de abstinência é isso. Porque você tratou o paciente um tempo longo para os neurônios dele acostumarem com essa substância. Se você tira de uma vez, esses neurônios aqui ficam completamente enlouquecidos, porque eles estavam acostumados com uma neurotransmissão, com uma quantidade de molécula e uma quantidade de resposta. Aí você tira. Vai bagunçar completamente aqui a bioquímica desses neurotransmissores, aí o paciente tem um efeito de abstinência. E algum dos seus professores psicólogos já devem ter falado com vocês que síndrome de abstinência pode levar à hospitalização, pode levar à morte. Então, assim, com seus pacientes, vocês têm que trabalhar muito. A espera que o fármaco gere a adaptação neurológica, e vocês também têm que perceber quando a adaptação neurológica vai se perdendo, tá? Em depressão, vocês vão ficar desesperados comigo quando a gente estiver vendo o tratamento da depressão, tá? Se vocês quiserem já olhar lá no material, o tratamento psicofarmacológico para depressão é bem complexo. E o material que tem aí para vocês é a normativa brasileira da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, vocês vão ver ali curva que vocês vão ficar desesperados, vão querer enlouquecer comigo da quantidade. Mas é um dos mais complicados tratamentos farmacológicos, é o para depressão, tá? Pode esperar que vocês vão ficar cansados com o tratamento farmacológico da depressão. Delícia. Não é? Eu não posso passar uma aula sem mostrar para vocês o tamanho dos problemas que vocês vão ter que enfrentar na profissão de vocês. Beleza. Respondido para você, mamãe? Sim, mamãe já está papando ali já. Ah, beleza. Então, gente, né? Agonista e antagonista. Então, ok? Então, esses dois conceitos? Sim. Ok, deixa eu só repetir esse close aí. Agonista, Ok. ele vai se ligar à célula, à molécula, enfim, e vai gerar alguma coisa. Essa célula vai se modificar. E aí, deixa eu só colocar numa outra frase. Agonista, toda molécula, aí a gente pensa no medicamento, vai se ligar na célula e a célula tem resposta para isso, tá? Beleza. E o antagonista, a molécula vai se ligar à célula e vai inibir alguma coisa. Pode ser assim também?
Ou não? Ou ela simplesmente, a função né? A função dela é inibir alguma coisa. Sim, você não está errado nisso, tá? É porque quando vocês for procurar no livro, vocês vão ver que tem 4 ou 5 tipos de antagonismo diferentes. Só que não são úteis para nós, é mais para o farmacêutico, tá? Então, assim, o conceito que você disse tá certo, tá? Tem, tipo, esse que você falou, por exemplo, é o antagonista competitivo. Ele liga porque está competindo e bloqueia, tá? Mas não precisa chegar nessa profundidade, tá? Então, por isso que eu não estou dizendo que você está errado, porque aí você vai, pega o livro, vê lá que está certo, e aí diz, né, que eu estou te avacalhando. Mas está certo, sim. Mas para a gente pode colocar a regra geral. Eles vão ligar na célula e, por causa dessa ligação, a célula não gera um efeito. Beleza? Beleza. Porque aí você tem antagonistas parciais, irreversíveis, competitivos e alostéricos. Então, assim, vai só complicando mais essa questão do antagonista, só que não é útil para a gente nesse momento. Tá, beleza. E, por último aqui, tá, a gente tem, assim, potência dos agonistas. Só tem potência os agonistas porque é os agonistas que as células geram efeito. Então, a gente consegue medir algo que está acontecendo, né? Então, assim, um agonista ligou na célula, a célula começa a fazer alguma coisa. Aí eu consigo medir se isso está sendo devagar, moderado, rápido. Eu consigo medir se está sendo pouco, médio ou muito. O antagonista, a gente não consegue ver se potência dos antagonistas, porque o conceito do antagonista não é que a célula não faz nada. Então, não tem como, assim, eu ver se a célula não está fazendo pouco nada, moderado nada ou muito nada, né? Ela não está fazendo pouco nada, muito nada ou demais nada. Então, assim, a potência não se aplica ao antagonista. Potência só se aplica aos agonistas, tá? E aí, olha só, 2 conceitos. Afinidade dos agonistas e eficácia dos agonistas. É basicamente assim, ó. Vou ler o termo técnico e aí depois eu venho com minha explicação esdrúxula, tá? Afinidade. Tendência do agonista de se ligar ao receptor. Então, assim, o que é isso? Você está ali na festa e não tem ninguém ali que te agrada e a sua afinidade só vai aumentar do tanto que você está bêbado, né? Então, assim, só que você está ali, não tem ninguém que te agrada e você está sóbrio, a sua afinidade é quase zero. Quanto mais bêbado você está, mais afim você pode ficar lá das pessoas lá que você não tem gosto nenhum por elas. Tá? Então, afinidade. Eu tenho medicamentos que vão gerar ali o efeito, mas não são todos que vão estar tão afim de ligar nas células. Tá? Então, eu tenho um monte, por exemplo, vamos pensar nos medicamentos para dor. Alguns vão se ligar mais fácil ou mais fáceis do que outros. Nós não temos um monte, vamos mudar de medicamento. Vamos lá para... Vamos lá para o próprio da tireoide. Tem um monte de medicamentos diferentes. Então, cada molécula pode ter uma vontade, uma afinidade maior para se ligar. E o que é essa afinidade? É o que vocês são apaixonados. Química orgânica, química molecular, tá? Que eu sei que vocês sabem tudo de cor e não vão querer que eu fique explicando aqui química molecular, né? Porque vocês já estão sabendo isso tudo de cor, não é isso? Mas, gente, tudo vai a nível molecular. Então, por que uma molécula pode ser... Por que um medicamento pode ser mais afim do que o outro? Nível molecular.
Às vezes algum tem um carbono, um elétron diferente, e aí ele vai ser mais eficaz do que o outro, tá? Ele vai ser mais afim do que o outro. E aí a gente tem eficácia. Tá ali assim, ó, capacidade de, uma vez que está ligado, fazer o efeito e conseguir provocar o efeito, tá? E aí que você tem lá, né? Aquele crush lindo e maravilhoso. Mas na hora do vamos ver, ele não consegue fazer você chegar lá. E às vezes você tem aquele outro crush que você achou que não ia ser muita coisa e ele é extremamente eficiente, faz chegar lá rapidinho. Tá? Então, eficácia é isso, entendeu? Às vezes ali o tamanho não tá lá grandes coisas, mas ele é eficaz, ele consegue botar as coisas para funcionar, tá? E às vezes você tá lá um que tá lá grande, mas não tá conseguindo fazer porcaria nenhuma, entendeu? Demora demais para fazer. Todo mundo curso só consegue entender quando eu coloco esse tipo de explicação. E pelos risos aí, eu acho que vocês entenderam facinho com essa correlação, né? Um exemplo bem prático. Não é bem prático, né? Então, beleza. Gente, olha só. Em afinidade e eficácia, a gente pode colocar a ideia de paracetamol, dipirona e morfina. O paracetamol, a dipirona e a morfina, tudo vai tentar acabar com a dor. Só que cada um vai ser mais rápido, agir mais rápido e vai ser mais potente do que o outro, tá? Da mesma forma que energéticos, tá? Cada um pode ser mais rápido e mais potente do que o outro. E isso a gente consegue medir justamente pela afinidade e pela eficácia. Afinidade. Quando eu joguei o antagonista lá, o quão rápido ele consegue se ligar a ele, tá? E eficácia. Já que ele ligou, o quanto que ele consegue estimular a célula, o quanto que ele consegue fazer essa célula responder. Beleza? Beleza. De boa todos? Uhum. Aí, olha só, qual que foi mesmo o fármaco que a gente trabalhou em sala? O que eu dei para vocês fazer foi a nimesulida? Foi. Isso. Deixa eu abrir aqui da Bifarma. O que nós fizemos nos nossos primeiros encontros? O que eu falava com vocês que a gente ia tentar fazer o máximo? Falo com você que, como a nossa carga horária é pequena, 40 horas, a gente tinha muito termo muito complexo e esses termos a gente tinha que botar em prática para conseguir entender e tirar todas as dúvidas. Então, olha só. O que a gente fez quando a gente concluiu farmacocinética? Nós tínhamos terminado farmacocinética e aí nós fomos para as bulas para poder descobrir as características farmacocinéticas, né? E eu dei para vocês uma bula que eu falei que vocês não iam largar ela, que era de para pressão arterial, não é isso? Para controle da hipertensão, não era? Captopril. Captopril, mais comum para o tratamento da hipertensão. Então, olha só. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá a bula do captopril e vocês também vão pegar a bula do nimesulida e vão fazer a mesma coisa que a gente fez com farmacocinética. Vocês vão olhar aqui para a bula deles e tentar entender o que é a farmacodinâmica, tá? Não se preocupem. A parte de farmacodinâmica é 100 vezes mais difícil do que a parte de farmacocinética na bula, tá? Ai, obrigado pela tranquilização. Então, assim, quando vocês começarem a ler e ficar desesperado, não se preocupe. Vocês começaram a ler e você não entendi nada, tá certo. Significa que vocês estão no caminho certo, tá? Porque farmacodinâmica na bula é bem mais complexo.
Então, significa que vocês estão fazendo certo. Olha essa daqui. Vamos por... Nimesulida é um anti-inflamatório não esteroide, pertencente à classe das sulfonanilidas, com efeito anti-inflamatório, antipirético. Antipirético significa pyrus, tá? Que é do latim, que é de fogo. Então, não é que ele vai baixar seu fogo, não, tá? Ele vai diminuir a temperatura, tá? Ele vai diminuir a febre. Não precisa ficar com medo que ele vai baixar o fogo, não, tá? É só diminuir a febre aqui, tá? E analgésico para acabar com a dor. Então, ele acaba com a inflamação, ele diminui febre e ele diminui dor. A nimesulida possui atividade anti-inflamatória mais potente do que o ácido acetil salicílico, ou seja, do que a aspirina, a fenilbutazona e a indomectacina, possui atividade, blá, blá, blá. Tá, beleza. Então, até agora, quando a gente chega na farmacodinâmica, o que é essa primeira parte da farmacodinâmica? Ele categoriza o que é o fármaco, tá? Ele te situa. Oi? Esse é antagonista, né? Vamos ver aqui, né? Ó, possui um modo de ação único. Sua atividade anti-inflamatória envolve vários mecanismos. Então, aqui a bula já está te respondendo, Matheus, que provavelmente ele tem um efeito antagonista, já que ele age de vários efeitos. Porque, olha só, ele tem um efeito anti-inflamatório, ele tem um efeito antipirético e analgésico. Analgésico, a gente já viu que normalmente é por antagonismo. Então, você já começou a responder à farmacodinâmica. Ó, se ele é analgésico, eu já sei que analgésicos normalmente são antagonista. Então, uma coisa você já consegue anotar aí. Nimesulida pode ser antagonista. Anti-inflamatório, vocês não têm imunologia, mas anti-inflamatório é mais ou menos assim. Quando a gente tem molécula que inibe a inflamação, aí anti-inflamatório. Ação anti-inflamatória. Quando a gente tem mais moléculas que estão estimulando a inflamação, inflamação. Então, não necessariamente que ele seja antagonista para controle de inflamação. Mas aqui o conceito você já está certo. Como analgésico, a gente está vendo como comum ele fazer isso. Diego. Sim. Queria perguntar uma coisa. Certo, fala. Ali, quando você assinalou também que ele é anti-inflamatório e antipirético, então toda vez que vier um anti, a gente pode entender que ele também seja antagonista, porque ele vai impedir de continuar a inflamação ou impedir de aumentar a febre, esse tipo de situação? Provavelmente sim, tá? Provavelmente sim. Para nós, a gente não vai chegar nas exceções, a gente não vai ficar chegando em detalhes moleculares. Mas por que eu estou colocando provavelmente? Olha isso daqui, ó. Inibidor seletivo da enzima sintetase. Tá. Então, o que está acontecendo? Aqui ele está me dizendo que ele é um antagonista. Está impedindo que uma enzima funcione. Tá? Certo. Mas, às vezes, ele pode ativar uma célula e aí mandar ela para um outro lado. Tá? Então, assim, normalmente, quando a gente tem a palavra anti, pode ser, sim, que ele seja antagonista. Mas você pode ter um agonista fazendo a célula seguir um outro caminho, um outro efeito. Ela seguir por um outro lado que não vai causar dor, um outro lado que não vai causar inflamação, sem necessariamente ser antagonista, beleza? Mas aqui, ó, inibidor. Então, ele está impedindo a ação. Então, também é antagonista. Então, gente, aí aqui, ó, com a mínima atividade, a manutenção. Então, assim, deixa eu achar outra aqui. Tudo aqui, ó, inibição, redução, inibição, inativação. Então,
quando ele falou que a nimesulida age por vários mecanismos, está mais para agir em vários locais, e todos esses locais que ele está agindo, ele está inibindo. Ou seja, o que o Matheus tinha falado antes. Então, para aqui, o que a gente tem de resposta de farmacodinâmica? A nimesulida é um antagonista porque ele está inibindo a ação enzimática, reduzindo a formação de ácido, inibindo, ok? Então é isso que vocês vão olhar lá na bula do captopril, se ele é agonista ou se ele é antagonista. Igual o Matheus fez, igual você, eu acho que foi a Carol, né, que estava falando, também observou. Peraí, então ele está sendo anti, então provavelmente ele é antagonista. Aí o que eu usei para poder fechar a parte do antagonista? Porque estava escrito aqui inibindo, inativando. E aí o que vocês vão fazer como atividade, como exercício, na verdade, como exercício de fixação, tá? Não desespera achando que eu estou dando já pontuação, não. Então, o que vocês vão usar como exercício para poder fixar a informação? Vocês vão pegar lá a bula do captopril e tentar achar a mesma coisa. Procurar qual que é a forma, tentar descobrir se ele é agonista ou antagonista. Descobrindo se é agonista ou antagonista, vocês vão escrever. Ele é nimesulida. Ele é um antagonista porque ele inibe a fosfodiesterase. Ele inibe a proteinase. Ele inibe a liberação de histamina. Ou seja, você vai justificar por que ele é um antagonista. Beleza? Ou no caso lá, você vai justificar o porquê que ele é um agonista. Ok? Ok. Beleza? Beleza. Eu acho que vocês devem ter visto aqui farmacodinâmica, né, para uma semana de aula. Viram aqui que farmacodinâmica está só no slide. E eu levei 45 minutos para falar só de um slide. Foda, né? Sim. Né? Então, olha só. Eu vou deixar aqui agora aberto para perguntas que vocês tiverem para fazer. Vou pedir para vocês abrirem a câmera aí, só para a gente fazer um print, para mostrar que a gente está trabalhando. Né? Quem puder, né? Quem tiver em condições para abrir a câmera aí, né? Pelo menos na biomedicina, eu estou tendo frequência de quase todos os alunos. Mas como que os meus alunos estão fazendo? Eles estão conectando, deixando a câmera e o áudio desligado e saindo para passear. Aí eu estou ficando ali com... Ó quem está aqui. Oi. Tá fazendo vocês sofrerem, né? Ela está anotando, enquanto eu estou dando aula para vocês, ela está anotando as coisas aqui também. Tchau. Tchau. Meus alunos da biomedicina estão tudo trapaceiro. Eles estão fazendo a conexão, deixando o áudio e o vídeo fechado, aí aparece ali 100% de alunos da biomedicina. Aí só que está todo mundo deixando o computador ligado e ó, todo mundo indo embora, porque eu mostrei eles que dá para fazer o registro. E como que aluno é? Aluno é pilantra, né? Aí falou assim, peraí, se o professor está mostrando que registra, deixa eu ligar meu computador lá, vai ficar registrado o meu horário e tá de boa. A gente não faz isso, não. Pode dar print? Todo mundo passou por isso? Não. Né? Só por enquanto. Só por enquanto. Matheus, você não vai aparecer não, Matheus? Você tá inapropriado pro... Ele tá nu, né? Tá inapropriado. Não, tá, agora sim. Ai. Tá, então peraí. Deixa eu fazer aqui, ó, rapidinho. Deixa eu olhar pra tela, né? A gente ri, né? Que a gente finge que tá feliz, né?
Vocês viram o meu sorriso falso? A gente... Deixa eu ver aqui. Ai. Era pra eu estar dormindo agora. Aí, ó. Beleza, ó. Aí tá todo mundo aí. Aí daqui a pouco eu mando lá. Vocês dão um print aí também e marca lá. Dá o print e marca lá o NESC. Da Oi? Giovana Michos. É porque eu peguei o PC da minha filha. Você viu aqui, né? A Giovana Michos. Mas sou eu. Ah, tá, não, beleza. Sem problema aí. Não. Aí vocês dão um print aí também, né? Aí fala mal do professor marcando. Esse professor não ficou lá e marca lá o NESC, marca Dom Diego, tá? Que é D-O-M, D-O-M-M, tá? Pode marcar lá, que a gente tem que provar que a gente está trabalhando, beleza? E porque eu ia ficar trabalhando em outras coisas, mas por culpa de vocês vai ter que ter uma reunião, né? Por culpa de vocês. Mas fazer o quê, né? A vida, né? Gente, dúvidas? Oi? Por que reunião por causa da gente? É porque o que a gente fez aqui é para ser para todo mundo, né? Então, como vocês mandaram lá que não tinha aparecido, eu falei, mas por que não apareceu? Tá os professores tudo ralando os glúteos para fazer as coisas, por que não tem tudo isso? Aí a gente vai ter uma reunião daqui a pouco para saber por que não está tudo nesse jeito, entendeu? Graças a Deus. Beleza? Então, gente, me fala aí as dúvidas. Quem que quiser a dúvida, como eu falei com vocês, se vocês entrarem lá, acho que vai aparecer aí na tela, eu vou estar no chat, né, que a nossa aula é até às 8h45. O chat vai estar aberto lá, tá, até às 8h45, mas infelizmente vocês já têm o WhatsApp, então vocês já podem mandar pergunta toda hora, né? Ninguém bloqueou a gravação está ativa. Então, quando eu fechar aí, vai ficar gravado e aí eu vou colocar no AVA como na nossa semana, tá? Aí, como a gente falou de farmacodinâmica, aí eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar no link aqui de farmacodinâmica essa nossa gravação. Provavelmente, mais pro fim da noite já vai estar, tá? Porque o programa leva um tempinho para gerar o arquivo, gerar o link, para poder disponibilizar, beleza? Beleza. Vou deixar aqui agora para quem quiser fazer pergunta, mas no mais, obrigado pela participação. E pode chorar aí quem quiser. A pergunta só sair. surge quando tem que fazer alguma coisa, nunca surge agora. A pergunta é o quê? Só surge quando tem que fazer alguma coisa, nunca surge agora. Vai surgir no dia da prova. Não, então. Por isso que eu já dei vocês fazendo o Captopril. Lembra que eu falei que vocês vão ficar com a bula do Captopril até acabar o curso, né? Então, assim, 8h07, vocês ainda têm mais 38 minutos de aula, tá? Eu vou estar online e vocês façam aí, já mandam para mim as dúvidas, porque eu estou online. Então, assim, sigam exatamente o que vocês colocaram lá, tá? A aula de vocês de 7 a 10h40. Então, fiquem online, fiquem mexendo no material até 10h40, tá? Vai mandando mensagem, vai cobrando, porque é sim para estar todos os seus professores online, tá? Tá todo mundo aí online nessa parte, beleza? Sophie, nós vamos ter essa aula aqui todo no nosso horário normal de aula, todas elas? Sim. É para ser isso. Por isso que eu fiquei mandando o GIF lá de comendo pipoquinha, né? Porque eu não estava entendendo nada. Né? Porque desde semana passada isso já tá acontecendo, né? Já, as lives, gravações, tá? Por exemplo, essa é a nossa primeira live. Você já estava com material, aí hoje eu expliquei o que é que estava no material, o que eu espero que vocês tenham, e disse o que vocês devem esperar, né? As nossas lives, e aí na semana que vem eu faço uma gravação, né? E semana que vem, na nossa quinta-feira, vai ser bem legal, que é um dos temas que eu mais gosto, que é epilepsia. Então, tem bastante vídeo e tal. Mas, assim, provavelmente, gente, ó,
O governo colocou só lá para o dia 14, mas já tem estados, tá? A gente já tem informações, assim, recomendações que pode acontecer da gente ir até 30 de abril. Vocês podem ver aqui que o meu já tem até 30/4, já está ali, né? No AVA já está ali 30/4. E dependendo de como que for a população respeitando as coisas, assim, se o pessoal fizer o isolamento e a gente controlar, aí beleza, eu acho que a gente volta sim até o 30 de abril. Mas se a população continuar desobedecendo, se o povo não fizer o controle, a gente vai ter um aumento grande do número dos casos, tá? Tem locais, São Paulo, os locais que estão ainda meio fora de controle, já tem conversa de ficar até maio, tá? Mas ainda é só conversa, tá? Então, o que depende? Da gente controlar a contaminação. Então, assim, o que está já definido? Até no dia 14 ali, do 4, dia 15, a gente espera voltar. Mas o que o governo já sondou, o governo já começou a mandar indicativo nas faculdades que pode acontecer de mandar as faculdades e escolas ficarem no ensino remoto até dia 30, tá? Isso pode acontecer, tá? É uma possibilidade. Tudo depende, a gente está à mercê do governo, né? A gente está nesse modelo porque foi as coisas que o MEC falou para gente. O MEC pode mudar também, tá? Porque vocês ficaram uma semana sem nada, mas os coordenadores ficaram lá trabalhando. E foi assim, vocês tiveram aula na segunda-feira. Aí terça-feira não teve aula para vocês. Aí a coordenação ficou lá. Aí a gente teve uma live com o MEC. Aí o MEC falou assim, faz A, faz B, faz C. Aí na quarta-feira a gente preparou tudo para fazer A, B e C. Quando chegou na quinta-feira, o MEC falou, não faz A, faz só B, C, faz D e F. Então o governo também, cada semana aí, está mudando algumas coisas. Então, assim, a gente está seguindo aí as coisas que está fazendo, mas as faculdades também estão à mercê do que o governo mandar a gente fazer. Beleza? Então, assim, qualquer dúvida aí do conteúdo ou que vocês querem conversar aí, a gente pode tirar dúvida, senão a gente já encerra. Para mim tá mal. Sua mãe tem alguma pergunta aí que ela queira fazer do conteúdo pra gente? Ela já se retirou, foi assistir a série dela. Só queria estar a Dona Cida agora. Ai, minha mãe é maravilhosa. Queria estar só a Dona Cida agora. Gente, a Jéssica consegue ficar nesse jeito paralisada ou ela consegue tirar um print da tela e colocar aí como plano de fundo? Porque ela não fica há 15 minutos. Ela pausou a tela e ficou... Gente, real. Travou, né? Tá uns 15 minutos nessa mesma posição, sem nem mostrar a respiração. Então vocês não estão vendo. É porque às vezes dá uma travada na comunicação e a tela fica toda. Bom, gente, e aí, falem comigo. Querem fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida de alguma coisa? Por enquanto, não. Vou fazer atividade, depois eu mando qualquer coisa. Beleza. Tô com o WhatsApp ativo e tô com o chat lá ativo. Deu 8h45, mais 32 minutos agora. Qualquer coisa, chama lá, beleza? Beleza. Fechou. Joia. Obrigado, gente. Até mais. Pode sair normal aqui, né? Não vai atrapalhar o negócio lá da gravação, não, né? Não. Só sair da reunião mesmo. Valeu. Como sai? Depois da aula, você vê. Sair. Desliga. Sair? Sim. A Jéssica ficou